ponto de vista de hoje eu converso com um italiano, cidadão guarulhense desde 2010, que faz a diferença na nossa cidade. Ele é um industrial de sucesso, inclusive premiado. Quer saber quem é e muito mais sobre ele? O ponto de vista começa daqui a pouco. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é um italiano que chegou ao Brasil pequenininho, trazido pela mãe, acompanhado da irmã. Eles vieram ao encontro do pai. Ele é um italiano, cidadão guarulhense que faz sucesso por aqui, viu, gente? É muito bem sucedido aqui na cidade. Eu converso hoje com Daniele Pestelli. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha história e estar junto com vocês aqui na TV Câmara. Tá certo. Daniele, a gente vai começar melhor lá pelo comecinho. Você chegou da Itália com a sua mãe, veio com a sua irmã ao encontro do pai. O que é que tem desse cidadão italiano, de imigrante ainda, no Daniele? Bom, eu me considero brasileiro, jamais me naturalizei, não me pergunta por quê. Houve um momento que eu tentei fazer a naturalização e ocorreram um monte de problemas documentais e eu não consegui realizar. Mas me mantenho um italiano de cidadania, porém um brasileiro de coração. Tanto é que quando jogam o Brasil e a Itália, eu torço para o Brasil. Aliás, tenho filhas brasileiras, tenho mulher brasileira, então não tem jeito de escapar de uma situação dessas. Mas é claro que, etnicamente, a gente acaba tendo uma reação muito compulsiva, como todo italiano. O italiano é sanguíneo, como todo latino, é extrovertido, é contador de histórias, é inovador. Então, eu acho que um pouco disso tudo eu tenho dentro de mim. Tá certo, ainda tem um guarulhense aí no meio que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso. Você chegou ao Brasil criança e aí a gente lendo, estava conversando até antes com você, lendo um pouco da sua história e conversando aqui, estudou, fez engenharia, fez mestrado e hoje é um industrial de sucesso, não hoje, já há algum tempo industrial de sucesso. Como foi esse caminho? Foi um caminho fácil? Como é que foi isso? Não, claro, como todo imigrante ou migrante, mesmo os migrantes brasileiros, né, que às vezes deixam fronteiras muito longínquas para fazer um pouco de vida em lugares e urbes mais expressivas, como o Rio, como São Paulo, como Porto Alegre. Sempre é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Você abandonar o lugar onde você tem todos os teus parentes, todas as tuas relações, você tem tudo estruturado para um lugar novo. O problema da língua, o problema do costume com a comida. É claro que eu, criança, eu cheguei aqui com 6 anos de idade, não é que sofria demasiadamente, não me lembro disso, mas eu tenho certeza que meus pais acabaram tendo um pouco de sofrimento nessa vinda para o Brasil. Todo o caminho de um imigrante não é um caminho simples, mas também não é um caminho de tortura total, porque a pessoa que deixa o seu lugar onde ele está, onde ele nasceu, normalmente tem um espírito mais venturoso, mais aventureiro, e uma necessidade de fazer, de realizar. Então, rapidamente, as pessoas acabam tendo algum sucesso naquilo que fazem. Quando eu falo sucesso, você é empregado de uma loja, você rapidamente consegue aprender tudo, porque você entende que tem que se dedicar, você veio para aquele lugar para fazer a fortuna. Fortuna que às vezes nunca chega, mas você vem sempre com o espírito que algum dia você volta para o lugar original. Eu me recordo que meu pai, durante muitos anos, tinha a intenção de retornar para a Itália. E fato que nunca aconteceu, que a gente estabeleceu no Brasil. A minha família é única aqui no Brasil, não existe mais ninguém da minha família. Todos os colaterais que nós temos vivem na Itália. Acabamos ficando dentro desse processo.
nós viemos para cá, só me adiantando até um pouco, viemos para cá por conta de um chamado da Security. Meu pai tinha estudado medicina na Itália e durante a guerra foi obrigado a largar o curso para ir para a guerra, para o fronte de guerra. Ele tinha um pouco de conhecimento. Bom, depois da guerra, você imagina o que acontece. A gente nunca assistiu aqui no Brasil, porém, em países que tiveram guerras muito grandes, acabam sofrendo demasiadamente. Você não tem emprego, você não tem moeda, não tem nada. E ele começou a procurar um jeito de expatriar, de ir para algum lugar fora da Itália para arrumar alguma condição de sobreviver e de criar seus filhos. Já existiam 2 filhos lá na Itália, eu e minha irmã. Ele acabou sendo convidado pelo engenheiro Aldo Magnelli, que foi o fundador da Security. Curiosamente, a Security agora é quase nossa vizinha aqui em Guarulhos, porque ele entendia um pouco de química, por força do curso de medicina que ele fazia. Por quê? Porque naquela época, até hoje, a Security faz móveis de aço, mas naquela época os móveis de aço, principalmente esses de cozinha, eram muito comuns. E o aço, ele vinha laminado a quente no Brasil. Vinha uma capa de óxidos que não podia ser pintada. Tinha que retirar essa capa através de um ataque químico. E ele veio para operar exatamente essa instalação de ataque químico sobre a chapa de aço. Mas ele já era médico na Itália? Não, ele parou no terceiro ano. Quando ele foi para a guerra? Na guerra, num certo momento, claro, a Itália estava perdendo já a guerra, então todos aqueles que estavam estudando, não só medicina, qualquer curso superior, se estivessem nos anos finais, continuavam, mas aqueles que estavam nos anos abaixo, do terceiro para baixo, tinham que ir para o fronte de guerra para ajudar no esforço. Que foi o caso dele. Foi o caso dele. E aí você está aí me contando, o pai que veio da Itália e veio médico, quase, né, estudava medicina lá. Como é que o seu pai, porque me parece que ele foi parar na indústria primeiro, como é que isso influenciou você? Ou não te influenciou, foi uma escolha própria aí pelo caminho? Como é que você foi parar na indústria, tendo... A sua mãe era professora. Professora. Professora que nunca exerceu profissão, porque professora de italiano... Como é? Não é? Ela veio, imagina, aqui, né, falando italiano, precisando... Mas ela me cobrava, fazia ditado em português. Olha só. Cobrava lição. Era severa? Severa, muito severa. Severa. Mais severa. Que o pai? Muito mais. É mesmo? Muito mais. Geralmente os pais são... Meu pai teve uma formação muito erudita. Meu avô paterno morreu quando meu pai tinha 4 anos, minha avó com dificuldades logo após a Primeira Guerra Mundial, coloca ele no seminário. O seminário, na primeira metade do século passado, era um dos lugares, principalmente na Itália, mas no mundo inteiro, um dos lugares onde você cultuava demais o saber. Então, meu pai passou dos 4, 5 anos de idade até os 22 anos dentro do seminário. Nossa. E tanto é que ele foi escolhido como um dos representantes do seminário para poder ir na universidade, que tem lá tinha naquela época toda uma sequência dentro da igreja. Então ele teve uma formação muito erudita, em que entendia de arte, entendia de ciências, entendia de línguas. Meu pai falava alguns idiomas, tudo aprendido durante o seminário. A guerra aproxima meu pai do mundo laico. E ele acaba, então, conhecendo minha mãe. No final de guerra se casam. E aí surge uma relação completamente distinta. Quer dizer, de uma pessoa que chegou a ser diácono, né, aquele estudante seminarista que se veste de branco, mas não é padre ainda, não recebeu ainda o sacramento do sacerdócio, se casa com uma mulher do sul da Itália. Meu pai era da Toscana, de uma cidade muito próxima a Lucca, que é bem conhecida como cidade da Toscana. É uma cidade dentro dos muros, uma cidade muito bacana de ser visitada, inclusive. Recomendo a todos os telespectadores aí que, quando estiverem na Itália, não deixem de ir para Lucca. Vamos anotar. E até porque os vinhos são muito bons lá. Isso é um ponto muito bom. E ele se aproxima da minha mãe, acabam casando e acabam estabelecendo uma nova vida. Minha mãe, que era do sul, da Puglia. Certo. Aliás, região da Itália onde eu nasci, a Puglia é aquele saltinho da bota. Bem salto, é uma península pequena.
Península Salentina, como é chamada, um lugar muito bonito, mas rústico, um lugar de comida muito rústica, que a gente gosta. Quer dizer, de maneira geral, o brasileiro gosta muito dessa comida mais rústica, em que vai muito tomate, vai muito azeite, vai muito alho, muita cebola. Em geral, a gente gosta muito da comida da Itália, né? Há uma divisão na comida italiana, até a gente precisa aproveitar para contar um pouco de história, porque a comida, principalmente numa península, como a Península Italiana, ela está toda baseada no tipo de gordura que você usa. Quando você pega o sul da Itália, a gordura é o azeite, porque são todas pedras, você não tem vaca, não tem boi, você então não tem jeito de fazer manteiga, porque não existe, é muito rochoso o lugar. Então, à medida que você vai evoluindo pela península, você sai da cozinha baseada no azeite, que é a cozinha do sul, para a cozinha baseada na banha de porco, que é do meio da Itália, e depois a cozinha do norte da Itália, que se aproxima totalmente da cozinha francesa, baseada na manteiga, no creme, nessas coisas. Na verdade, o brasileiro entende de pizza, come pizza e acha que entende de comida italiana, pelo jeito, né? Bom, deixa eu ver. Você, como você me pediu, veio para o Brasil, estudou, fez engenharia. E como é que a indústria, apesar, né, além dessa influência do seu pai, como é que a indústria aconteceu na sua vida? Não, porque você me contou, o seu pai, ele trabalhou na indústria, mas você se tornou um industrial. Como é que a indústria surgiu na sua vida? Eu sempre fui muito bom em matemática. Que bom. Física, essas coisas. Sempre gostei muito disso daí. É uma coisa que me apaixonava. A maioria dos alunos detestam matemática, mas... Alguns fazem até jornalismo por causa da matemática. Então, eu, desde o começo, desde o final da adolescência, eu me encontrei fazendo com muita facilidade as provas de ciências. Decidi que engenharia seria naquela época, vamos falar a verdade, só tinha 3 profissões básicas: engenharia, medicina e direito, não tinha outra coisa. Como eu gostava mais de ciências, optei pela engenharia, mas optei pela engenharia química. Então eu fiz engenharia química, eu estudei na FEI, entrei na FEI em 68, época da Revolução Estudantil, movimento estudantil, essas histórias todas aí. Na FEI eu tive uma formação relativamente política também, porque eu acabei desempenhando um papel dentro dos nossos centros acadêmicos da época, fui presidente do centro acadêmico da FEI, com todos os problemas que acontecem num período ditatorial, dava um medo danado. Imagina. E ao final eu acabei prestando um concurso para entrar na Petrobras. A Petrobras até hoje realiza um concurso dos jovens engenheiros que queiram trabalhar na Petrobras. Eles contratam esse engenheiro, pagam para ele estudar no Rio de Janeiro normalmente. Eu fui para o Rio de Janeiro, e eles têm um curso dentro do CAPES, que é uma entidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde, muito do lado do Centro de Pesquisas da Petrobras, lá na Ilha do Fundão. E eu fiz 1 ano e meio de curso da Petrobras. Depois trabalhei na Petrobras durante uns 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, trabalhando um pouco em Duque de Caxias, e depois vim para Paulínia. Meu pai sempre com muita dificuldade de tocar a vida familiar com filhos que vinham exigindo. Minhas 2 irmãs, uma irmã minha faleceu no meio do caminho aí, mas minhas 2 irmãs estavam na universidade, tinha que se pagar a escola. Uma entrou numa escola pública, mas a outra estava também fazendo faculdade privada no Mackenzie, fazia arquitetura. E num certo momento ele achou que tinha uma oportunidade. Ele sempre trabalhou como empregado, mas vislumbrou a oportunidade de montar um negócio. Ele trabalhava aqui em Guarulhos, na Indupal, é uma empresa que existia aqui, uma relaminação de aço. Ele sempre teve muito contato com aço aqui por conta da origem do trabalho dele aqui no Brasil com a Security. Apesar que nós tivemos um interregno aí, nós mudamos para o Rio de Janeiro num período, eu vivi 10 anos no Rio, dos 8 aos 18 anos, e vindo para São Paulo, ele começou a trabalhar em Indupal, chegou num cargo bom, como gerente industrial lá, e surgiu a oportunidade de comprar sobras de bobinas de aço. E se você quiser me interromper, me interrompa, mas eu vou
contando um pouco da história. Vamos contando um pouquinho. A gente vai fazer um intervalo aqui. Eu só quero chegar nessa empresa do Belenzinho, não? É, do Belenzinho. É nela que a gente vai chegar? Então, eu vou pedir um favor. Ele monta essa empresa no Belenzinho, porém uma empresa de 3 funcionários para fazer fitas de embalagem. É a Fitas? É a Fitas. Essa empresa hoje começou com 3 funcionários. 3 funcionários. Aí eu vou querer saber essa história no próximo bloco, pode ser? Claro. Então a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Ponto de Vista volta já. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu converso hoje com Daniele Pestelli, que está contando para a gente um pouco da história dele. A gente já comentou aqui que o tempo vai ser pouco para tanta história bacana, mas a gente encerrou o bloco anterior chegando ali na Fitas, que era a empresa que o seu pai fundou, que tinha 3 funcionários. Foi aí que você entrou como industrial? Então, eu trabalhando na Petrobras, vivia em Paulínia, eu sou casado com uma colega de turma de engenharia, e minha mulher longe de mim, então a gente só se encontrava nos finais de semana. Como eu comentei antes, aquilo que hoje seria a solução, encontrar a mulher só no final de semana, naquela época era um terrível problema. Meu pai, no meio do caminho, morre jovem, aos 53 anos de idade, e deixa aquela pequena empresa com 3 funcionários lá no Belenzinho, num galpão de 300 metros quadrados. Surge um impasse em casa, vendemos tudo, não vendemos, o que fazemos, o que não fazemos. Minha mulher deu uma sugestão: por que você não toca a empresa? O salário que eu ganho sustenta a casa, eu não tinha filhos ainda, nós não tínhamos filhos, né? Não eu sozinho, é um casal. E aí tomei a decisão de operar essa pequena empresa. E aos poucos a empresa foi mudando de atividade, porque eu não entendia nada, era um assunto... Eu costumo dizer que a gente faz a coisa certa em 2 momentos da nossa vida: quando você sabe tudo ou quando você não sabe nada. Porque se você sabe um pouco, você começa a ter medo de fazer as coisas. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quando você não sabe nada, você não consegue enxergar os riscos, então você vai em frente. E foi o que aconteceu. A firma foi prosperando, ela cresceu, nós adquirimos o terreno no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, aqui em Guarulhos, de um galpãozinho de 300 metros, temos uma fábrica de 7.000 metros quadrados, com 120 pessoas, daquelas 3 iniciais, e nos transformamos num dos líderes sul-americanos na fabricação de lâminas para máquinas elétricas. A firma começou para fazer fitas de embalagem. Você imagina que rota absurda que foi desenvolvida. E hoje faz? Núcleos para máquinas elétricas. Todo motor elétrico, motor é uma máquina elétrica, ele tem um pedaço de ferro, de aço, e uma bobina de cobre que é enrolada por onde passa a corrente. Nós passamos a produzir esses núcleos. Hoje nós fomos fornecedores de muitos desses núcleos que vão para a indústria automobilística. O carro é hoje um dos equipamentos de uso nosso, é o que tem mais motores elétricos. Você tem, só no engenho propulsor, você tem o motor de partida, o ventilador do radiador, o limpador de para-brisa, o alternador, mais resistentes de conforto, o ar-condicionado, o levantador de porta, o movimentador de banco, tudo isso aí é feito com motor, com motor elétrico. Além dos eletrodomésticos, a gente usa em casa. Você tem lubrificador, batedeira, tudo isso aí tem motor elétrico. Tudo tem um motor ali para fazer graças funcionar, não é? Bem mais fácil a vida, assim. A vida motorizada é mais fácil. Muito mais fácil. Daniele, nesse caminho todo, surgiu na sua história o Ciesp, a gente, algumas entidades aqui da cidade. Como é que o Ciesp, por exemplo, você ficou um tempo à frente? Como surge o Ciesp? Eu tinha uma relação com o município que eu hoje critico severamente muitos dos empresários que estão em Guarulhos, porque o Guarulhos sofre um pouco da proximidade
de São Paulo. A nossa igreja matriz com a Praça da Sé tem 7 quilômetros de distância. Dá para todo dia você ir a pé até São Paulo e voltar, com muita facilidade. É verdade. 7 quilômetros é uma caminhada que não é uma caminhada de romper e criar bolhas nos pés, né? Então as pessoas montam empresas em Guarulhos e acabam usando as rodovias que nos cercam para rapidamente ir para casa e pouco usando a cidade. Eu tinha um cliente aqui em Guarulhos, que era a WEG. A WEG tinha uma bela fábrica aqui ao lado da Magion. E o diretor superintendente da WEG, que era João Bel de Oliveira, o João Bel, ele um dia me critica, um dia eu fiz uma visita lá a ele me critica porque eu não participava do CIESP. E aí eu comecei a ir ao CIESP. Estou falando isso no final dos anos 90. Então, do meados dos anos 80 até o final dos anos 90, passei uns 12, 13 anos aqui em Guarulhos, usando apenas a cidade e sem contribuir nada para a cidade. E ele me deu uma bela bronca, porque ele falou, você usa a cidade, os caminhões passam pelas ruas da cidade e você não faz nada pela cidade. E eu senti aquilo lá, achei que a gente tinha que ter um trabalho voluntário, algo que eu sempre tive na minha vida, como eu contei antes, eu participei de centro acadêmico, na época do colégio eu era presidente do Grêmio, eu sempre tive uma participação voluntária que eu acho que é fundamental para a gente contribuir para a sociedade. Logo que eu cheguei, o Antônio Carlos Koch era o diretor titular, ele me convida para fazer parte do conselho do CIESP e aí se inicia a minha relação com o CIESP Guarulhos. Que foi até quando? Ele existe ainda hoje? Sim, o CIESP Guarulhos eu sou um conselheiro, sou o último suplente. Eu fiz questão de me colocar como suplente para não interferir na gestão que está vivendo agora. Então eu tenho relações por conta do conselho. E também por conta da sede, porque eu fui convidado pelo presidente Paulo Scaff a ser diretor-secretário da sede. A estrutura do CIESP são 43 regionais no estado de São Paulo e mais a sede na Paulista, aquele prédio, aquela pirâmide que tem na Paulista. A presidência desempenhada pelo Paulo Scaff e assessorada por 3 diretores, um vice-presidente, um diretor-secretário e um diretor financeiro. Curiosamente, nós temos 2 pessoas de Guarulhos lá. O diretor financeiro é o Antônio Carlos Koch, que me levou para o CIESP, e eu sou o diretor-secretário. Então, mas o senhor, mais do que parte, o senhor esteve à frente do CIESP Guarulhos por uma época. Durante 3 anos eu fui diretor adjunto do 2º mandato do Antônio Carlos Koch e durante 7 anos eu tive 2 mandatos. Os mandatos são de 3 anos, mas houve um interregno aí para ajustar os mandatos com a Fiesp. Entendi. Né? Fiesp e CIESP são 2 entidades gêmeas, irmãs, porém são entidades independentes, elas têm o mesmo presidente, que é o Paulo Scaff, porém estrutura de sobrevivência completamente distinta. Enquanto o CIESP congrega associados voluntários, aqueles que querem espontaneamente se filiar, a Fiesp congrega os sindicatos de classe. Entendi. Aliás, por exemplo, eu atualmente também desempenho uma função como presidente do CICETEL, que é o sindicato que representa a minha atividade econômica, dentre outras atividades. E a Fiesp congrega 128 sindicatos de atividades econômicas e esses sindicatos é que votam no presidente da Fiesp. Entendi. E nesse caminho, o senhor foi chamado aqui, você foi chamado aqui à Câmara Municipal e recebeu um título de cidadão Foi uma guarulhense. honra para mim, foi uma honra muito grande. Eu diria para você que talvez uma das coisas, eu que não sou brasileiro, quer dizer, eu me sinto como brasileiro, mas não sou brasileiro de nascença, ser reconhecido por Guarulhos, ser concedido pela Câmara o título de cidadão guarulhense, que é uma laurea que eu guardo com muito cuidado lá em casa, está exposta, eu tenho um escritório na minha casa, no meu apartamento, e está lá na parede a laurea de cidadão guarulhense. Certo. E quem propôs aqui na casa foi o então vereador à época, o Eduardo Camei. Exato. E no dia que o senhor veio aqui, que você veio aqui, ele disse o seguinte: aprendi a admirá-lo não só como empresário, mas principalmente por sua força associativista. Que força é essa, Daniele? Eu não acredito que a gente está isolado no mundo. Aliás, o ser humano é um bicho gozado, porque se você olhar o histórico,
Nós sobrevivemos a cataclismos do planeta, sobrevivemos a animais muito maiores do que a gente e conseguimos dominar o planeta. Nós estamos espalhados, somos 7 bilhões de seres humanos espalhados pelo planeta, por uma única questão: a gente se junta. E esse fato de se juntar, da gente não ser tão individualista como muitas vezes a gente acha que é, mas não é. A gente se junta, em tribos, junta em associações, em times de futebol, em clubes. Esse fato de se juntar é uma questão fundamental. Eu acho que isso é associativismo. É você dedicar um pouco das tuas horas, que eu chamo de horas cívicas, né? Horas que você poderia estar tomando uma cerveja com amigos, que eu não deixo de tomar, hein? Vamos falar a verdade, eu acho que faz parte, você tem uma mistura de coisas na tua vida que você tem que saber aproveitar. Você tem que dedicar um pouco a toda a coletividade que está em torno de você. Ou a coletividade industrial. Eu escolhi a coletividade industrial, eu acredito muito na indústria. Eu acho que a indústria, ela paga o melhor salário, ela é demandante de mais formação acadêmica do que as outras atividades econômicas, e ela dissemina mais valores, porque para você aumentar a produtividade dentro da indústria, você é obrigado a dar ensinamento dentro da empresa que as pessoas levam para as casas. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas casas de alguns dos meus funcionários, e a mulher do funcionário fala: puxa vida, ele vem com essa história de housekeeping, de 5S, quer ele jogar tudo que é velho fora porque ele não está usando. Quer dizer, são valores que se instalam dentro da cabeça das pessoas. Eu acho isso bacana. Então, essa defesa da indústria, eu coloquei como o meu desafio, e aquilo que eu tenho mantido ao longo do tempo, apesar da gente estar sofrendo no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, um processo violento de desindustrialização. Quer dizer, a participação da indústria no PIB nacional tem decaído, e agora tem toda uma luta de como leva, porque o único jeito da gente duplicar a renda per capita do brasileiro é através da indústria. Certo. Se você pega os exemplos que acontecem no mundo inteiro, né? Certo. Aí veio, bom, agora conversando a gente entende como é que isso tudo aconteceu na sua vida. O título de cidadão guarulhense e agora, em 2013, industrial do ano. Como é que foi receber esse título? Porque quando a gente recebe um título, imagina, fica muito feliz, mas sabe, eu acho que todo mundo sabe quando recebe um prêmio desse, né, dessa notoriedade, a gente sabe por quê. Onde é que está o diferencial do Daniel? Bom, normalmente eu sou uma pessoa que faço não para receber laureas. É uma coisa que até às vezes me incomoda. Mas, eu ia perguntar, mas quando elas vêm, elas são bem-vindas? Claro, opa. O teu convite para vir aqui a dar entrevista, para mim é um prazer. Quer dizer, eu poder contar um pouco da minha história, que talvez possa, de certa forma, amplificar um pouco desse espírito e jogar esse espírito associativista e de empreendedorismo para outras pessoas que estarão assistindo o programa. Tomara. Mas eu acredito que receber títulos é talvez o resultado de um trabalho que você vai fazendo, receber homenagens, né? Eu não me considero talvez o melhor industrial, não me considero o melhor cidadão, porém, recebendo o título de cidadão guarulhense, do jeito, da pessoa que eu recebi, do Camei, que também é uma pessoa que eu admiro bastante, pelo também sua capacidade empreendedora. E o desafio de, às vezes, entrar na política, porque não é uma coisa simples, né? Estou aqui na casa, no parlamento de Guarulhos, e todos os nossos vereadores são pessoas que se jogam, muitas vezes, com um esforço danado, empenhando quantias que às vezes não tem para poder representar o povo. Eu acho que não é qualquer pessoa que tem esta característica. Então eu admiro muito o Camei. Então recebido por conta dele. E depois pelo Ciesp, que é a casa onde eu trabalhei, onde talvez eu tenha mais disseminado esses valores que eu acho que são valores bons. Eu acho, não sei se são. Receber dessa casa o título do Estado do Ano, para mim, foi uma honra muito grande, né? Eu diria para você que fiquei bastante emocionado. Minha mulher, aliás, foi um momento até difícil, porque eu tinha uma companheira, a Roseli da FEBrasil, que para mim ela sim, porque eu estou na fase agora que tenho que elogiar as mulheres e implementar para que as mulheres empreendedoras apareçam mais. A gente tem ainda no Brasil a mulher muito fora do empreendedorismo. Eu acho que ela tem que entrar cada vez mais.
Certo. A gente está com o nosso tempo aqui esgotado, mas eu tenho uma última, não é nenhuma pergunta, é um comentário na verdade. Nesse dia que você recebeu a premiação, me parece que do título de cidadão guarulhense, você disse o seguinte: não é que eu queira mudar o mundo, mas não posso me imaginar passando pelo mundo sem expressar minha opinião. Continua não querendo mudar o mundo? Veja... Ou já mudou de ideia e quer mudar o mundo? Nós somos vetores sociais. Todos nós somos vetores sociais. Se você se lembra das aulas de física, o vetor, na hora que ele vai se alinhando, a resultante é muito poderosa. O que nós temos que fazer é sempre dar explicações lógicas, com muito bom senso, de tal forma que todos nós nos alinhemos numa direção única, e nesse sentido o mundo melhora. Então, meu objetivo não é mudar o mundo, meu objetivo é alinhar esses vetores numa direção que estabeleça no Brasil um jeito de viver, um jeito de trabalhar, um jeito de pensar mais ou menos homogêneo, que leva o Brasil para uma liderança que ele já tem hoje, mas que muito mais próspera. Consequentemente, melhora um pouco. Melhora. Tá certo, Daniele, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a você, a todas as pessoas da produção, e me coloco à disposição todas as vezes que vocês precisarem. Tá certo, porque faltou muita coisa para a gente saber, eu tenho certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. O Ponto de Vista termina aqui. A gente conversou hoje com Daniele Pestelli. Eu te espero no próximo encontro. Tchau.